Bom dia, professor Ricardo, tudo bem? Bom dia, Flávia, tudo ótimo. Bom dia, Meg. Bom dia. Bom dia, Darcy, tudo bem? Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores. Hoje é o nosso último encontro do ano. Então, nós trouxemos um tema... vai sair de férias. Puxa vida, né? Merecido. Merecidas. A gente vai trazer um tema que impacta muito o final do ano. Professor Ricardo, esse fim de ano, todo fim de ano, na verdade, festa de Natal, festa de Ano Novo, confraternização da empresa, amigo secreto, aí a gente acaba abusando da comida, da bebida. É isso aí. E aí sente, né? E aí uma das características mais comuns é a tal da azia. O que é isso? Tem um nome técnico, refluxo gastroesofágico. Até tem a língua, até dá uma torcida, difícil, não é? Dói até a barriga para falar. E o gastroenterologista, que é o médico que avalia isso. Mas normalmente essa ideia da azia, ela tá bem clara na cabecinha dos nossos ouvintes. Mais fácil. Porque o refluxo gastroesofágico tem como seu principal sinal ou sintoma a azia. Perfeito. Então, todas as vezes que a gente se alimenta, todas as vezes nós alimentamos, o conteúdo que nós comemos, ele passa pelo esôfago e chega até o estômago para ser digerido. Do estômago, ele desce para o intestino. Então, naquela região do estômago, existem muitos ácidos para exatamente facilitar a digestão do que nós comemos. Perfeito. Agora, o problema é quando, por algum motivo, esse conteúdo gástrico, ele volta para o esôfago. Aquela queimação. E aí ele volta para a garganta. Então, esse é o problema. O refluxo, ele não é natural. Então, primeiro, nossa alimentação é assim, nós mastigamos na boca, quando mastigamos adequadamente, não é? Aí vai para o esôfago, do esôfago desce para o estômago. Se por acaso ele volta cheio daquele ácido que estava no estômago. Exatamente por isso que dá aquela sensação da queimação, da azia. Porque às vezes eu me alimento de um alimento que não é ácido, mas quando ele cai no meu estômago, ele já se mistura a esses ácidos que vão fazer a digestão. Isso é natural. Mas ele voltou para o esôfago e chegou na garganta, ele pode gerar, inclusive, outras complicações. Mas o refluxo gastroesofágico é um nome grande, mas ele basicamente isso. Esse refluxo que agora não é natural. Você sabe que ele é natural. Ah, é? Existe um período da vida da gente que ele é até considerado fisiológico. Mas assim, bem no curtinho, na época que a gente está amamentando. Ah, verdade, muitos bebezinhos o lactente, então até 8 semanas é natural que esse bebê, ele faz aquela golfada. Aquela golfada nada mais é do que um refluxo. Ou porque ele mamou demais, porque tem muita criança gulosa, né? E como é hoje livre demanda, então às vezes tem bebês que não param, né? Agora, a mãe, às vezes ela não pode amamentar. Por algum motivo. Então ela introduz muito cedo o leite de vaca. E aí o leite de vaca também pode propiciar o refluxo. Porque assim, o nosso sistema gastroesofágico, ele está muito preparado para o leite materno. Mas não para o leite de vaca. Então é muito comum que a criança ela tenha esse refluxo e às vezes... vamos colocar assim, estende um pouquinho a mais do que o esperado. Principalmente, às vezes, mãe de primeira viagem, às vezes dá uma mamadeira mais cheia do que o normal. Ele está com muita fome, então vamos... E aí pode ser que haja o refluxo, esse golfar. Agora, o que se espera, né? Ou é por o aprendizado da mãe, ou pela adaptação do bebê, essas 8 semanas iniciais. Depois, aí ela se torna, aí já não aparece mais. Então, a gente entende que isso é fisiológico. Agora, passou disso, é crônico. Então, vamos entender. Mesmo nas crianças, quando o refluxo se torna mais constante, aí a gente já entende como crônico. O que é crônico, Flávio? Em tudo que a gente imaginar assim no nosso dia a dia, aquilo que perdura sinais e sintomas por mais de 3 meses. Então eu tenho uma dor no meu pé que dura mais de 3 meses, aquilo já é crônico. A azia, se dura mais de 3 meses, fica crônico. Imagina pessoas que têm isso por anos.
Inclusive, o refluxo gastroesofágico, ele pode afetar muito a qualidade de vida da pessoa. Porque aquilo que era para ser natural se torna antifisiológico. E aí você tem azia, você tem má digestão associada e outras complicaçõezinhas, né? Professor, e o refluxo é uma doença ou é uma condição passageira? Então, ele deveria ser sempre passageiro, porque às vezes nós exageramos na alimentação, ou então em um dia específico nos alimentamos com algo diferente. É muito comum quem viaja para países onde a alimentação é muito picante. Você vai para o México, você vai para alguns países que usam muito a pimenta. Então, nesses primeiros dias de adaptação com essa alimentação, meu Deus, é impressionante como o refluxo acontece. Só que depois que eu volto a me alimentar de novo, adequadamente ou dentro da minha rotina, esse refluxo ele passa. Então, o refluxo ele tem essa característica de não ser permanente. Agora, quando ele se torna permanente, aí ele se torna doença. E essa doença, ela pode gerar complicações. Por exemplo, a esofagite, que é uma inflamação do esôfago. O nosso esôfago ele é muito preparado para esse tipo de alimentos. Mesmo os alimentos ácidos, eles estão preparados para isso. Só que se eu faço a repetição do refluxo, o meu esôfago começa a inflamar. Essa inflamação ela não é aguda mais, ela é crônica. Então, é esofagite. Ou eu posso também ter algo que às vezes nossos telespectadores já viu ou já observou e não tinha associado muito claramente. Quando a gente tem dor de garganta, a esofagite vem depois, você vai ter aquela faringite. Acorda rouco. A faringite ou a laringite exatamente. Então, nós estamos assim já interferindo num ponto mais acima do esôfago, já pega a garganta, já pega o nosso sistema respiratório. Então, a dor de garganta, a rouquidão, às vezes pigarro. O pigarro, isso mesmo. Mas existem pessoas que têm tosse. Verdade. A tosse seca e continuada. Nossa, é muito comum. E aí a pessoa tosse, ela fala, é o tempo seco. Só que essa tosse persiste, às vezes não está relacionada com o tempo, e aí você começa a entender que pode ser o quê? Uma complicação do refluxo, uma complicaçãozinha da esofagite. Mas pessoas, Flávia, pode ter pneumonia. As crianças e as pessoas são mais vulneráveis, né? Por exemplo, dependentes de álcool e drogas. Às vezes eles podem dormir em um lugar impróprio, em situações impróprias, e você ter refluxo e isso direto para o pulmão. Caramba! Eu tenho, então, pneumonias. E as crianças que também, por algum motivo, estendem demais aquele período do refluxo, você pode ter pneumonias também de refluxo gastroesofágico. Agora, existe uma outra situação que é a mais grave, que é aquela dor na boca do estômago, né? Que o nosso antigo falava, a boca parece que é um infarto. E muitas vezes parece mesmo, a pessoa vai no pronto-socorro achando que está tendo um infarto. Porque está nessa região aqui, próxima do coração, ele fala, meu Deus, estou infartando. E na verdade ele está tendo uma esofagite. Isso então são complicações do refluxo. Que ora era para ser apenas passageiro, viu, Meg? Como você perguntou, é passageiro? Se espera que sim. Agora, se torna doença, aí a coisa vai ficando mais arrastada e essas outras complicações podem gerar muitos problemas para o nosso paciente. Professor, tem grupo de risco? O senhor falou aí de pessoas mais vulneráveis. Quem são essas pessoas? No primeiro momento, o que é muito comum dentro dos consultórios médicos. Aliás, nós temos uma estatística de 10 a 20% do brasileiro sofre de essas esofagites. É muita gente.
se nós colocarmos isso numa balança. E outra coisa, quando a gente pergunta para os colegas gastroenterologistas, né, aqueles que fazem avaliação do sistema gastrointestinal, o refluxo é uma das campeãs de procura desses médicos. Então nós temos muito isso. Agora, a primeira comorbidade que gera refluxo é a obesidade. Perfeito. Isso é o primeiro ponto, principalmente porque eles apresentam um estômago um pouco mais dilatado, às vezes a alimentação passa a ser muito rica em carboidratos, o uso também de refrigerantes associados, ou aqueles produtos que nós chamamos de ultraprocessados. Então, porque são muito calóricos, né? E a obesidade tem uma relação muito próxima com a alimentação. A gente já falou isso nos programas atrás. Então, a obesidade é o primeiro ponto de fator de risco. Agora, existem aqueles que nós chamamos grupos de riscos pelas dependências do álcool e droga, porque eles passam a ter muito pouca sensibilidade na hora de refluxo acontecer. E às vezes eles estão dormindo em lugares impróprios, eles estão dormindo deitado, depois de uma noite que eles estão bebendo ou usando drogas, o conteúdo estomacal ele acaba sendo gerado e vai para o esôfago mesmo, né? E aí é o nosso segundo grupo de risco, que infelizmente isso é muito comum e as pneumonias nesses grupos são muito comuns também. Agora, vamos colocar que as pessoas que têm uma ingesta de alimentos muito calóricos constantemente, as pessoas que gostam muito de alimentos embutidos e associam isso ao álcool ou aos refrigerantes, né, o líquido gaseificado, é a combinação do fim do ano, né, professor? São grupos de risco também, né? Então a gente pensar que os grupos de risco são aqueles que não estão muito tranquilos na alimentação. Perfeito. Gostam de se alimentar bastante, muitas vezes, à noite. Porque aquele que se alimenta à noite pode ter certeza que ele terá um grande risco. E sabe outro grupo muito interessante? Aquele que se alimenta e deita logo em seguida. Esse é um grupo de risco. Conheço. Esse é um grupo de risco. Não é? Não tem problema nenhum você fazer aquela pestana de 15 minutinhos. Não tem nenhum problema. Agora, tem pessoas que dormem 1 hora, não é? Aí a digestão passa a ficar muito lenta durante o sono, a motilidade do estômago passa a ficar menor e eu corro o risco desse refluxo gastroesofágico, né? Muito bom. Professor, falando em refrigerantes que o senhor falou aí, a Gifal que mandou uma pergunta pra gente. Tem muita gente que toma aquele refrigerante porque diz que ajuda na digestão. Come demais, estou sentindo aquela azia, vou tomar aquele refrigerante escuro, que todo mundo sabe qual é, para dar uma descida aqui na comida. Ajuda ou atrapalha? Olha, vamos colocar como mito isso. Isso é mito, porque não há nada científico que comprove isso. Pode ser aquele refrigerante ou pode ser uma água com gás. Existem pessoas que estão empanzinadas, Isso. aí elas falam, olha, eu vou tomar uma água com gás para ajudar a descer, né? É apenas uma sensação, porque provavelmente logo em seguida vai ter o arroto. E você sabe que o arroto... E geladinho, dá aquela refrescada. Não, você sabe que o arroto na cultura, em algumas culturas, né, países como Turquia, países árabes, fazer o arroto é algo saudável, inclusive o arroto na mesa. Nós não somos assim. Nós temos falta de educação. Mas na cultura deles lá, é inclusive algo elegante, algo que diz, estou saudável, gostei da comida. Gostei da comida. E, então o arroto, ele é realmente algo que vai tirar essa sensação de estômago muito cheio. Então, assim, um copo de água, né, ou refrigerante, associado aos ácidos do estômago, isso potencializa, uma né? bomba. E aí, então, nós temos esse risco. Tá certo? Mas ela está correta. Existe essa questão que pode ser útil, mas sempre depois da alimentação, um copinho, um golinho, e realmente isso ajuda. E pergunta para ela vai para falar, olha, eu arroto depois disso. É verdade. E isso, aí parece que me dá aquela sensação de menos peso no estômago. Verdade, verdade. Professor, como tratar o refluxo? Como é o tratamento?
Vamos então pensar que grande parte do tratamento está relacionado a essa melhora do hábito alimentar. Certo. Então, isso é um grande pilar. Mas a medicina ela tem 2 caminhos, ou clínico ou cirúrgico, dependendo da situação que está. Clinicamente, são aquelas medicações que vão gerar o controle da acidez do estômago. Então, medicações regulares, pré-ingestão ou mesmo pós-ingestão alimentar. Então, essas medicações, elas controlam a acidez e evitam que o estômago libere muitos ácidos para o processo digestório. Bom, isso é um primeiro passo. Segundo passo é, às vezes, cirúrgico. São aquelas esofagites mais graves. Ou então, Meg, de tanto que se inflama, o esôfago pode ficar esteitado, chama estenose do esôfago. Aí é necessário colocar válvulas anti-refluxo. Isso é cirúrgico, né? Existe uma outra situação que é a presença da hérnia de hiato. O que é isso? Entre o abdômen e o nosso tórax tem o diafragma. Às vezes há uma aberturazinha no diafragma e uma alça intestinal vai lá para cima. Chama-se hérnia. E ali pode gerar um refluxo gastroesofágico por essa irritação dessa hérnia. Aí não tem jeito, é cirúrgica. Mas grande parte é controle alimentar e algumas regrinhas básicas que as pessoas e a medicina sempre vai bater nessa tecla. Primeiro é perder peso. Segundo é não deitar depois de alimentar-se. Outra coisa, quando há essa tendência que você eleve a cabeceira da cama, isso ajuda bastante a controlar esse refluxo. Mas isso sozinho não adianta. Muitas pessoas até compram algumas espumas que você ficam bem elevadas, né? Elas ficam bem por algum tempo. Só que elas não corrigiram os seus hábitos, nada vai mudar. Então, Meg, isso dentro da característica alimentar, né, tem muita eficiência quando você controla. Agora, sabe aquelas pessoas que gostam de café? Tem gente que toma 1 litro de café de manhã e outro litro de café à tarde. O café é extremamente estimulante para o sistema gastroesofágico. Então, tomar café, além de deixar muito ácido o meu estômago, eu também propicio essa motilidade acelerada, porque o café não acelera, gente, deixa mais esperto. O estômago também fica mais ativo. E isso pode provocar esse aumento do refluxo gastroesofágico. Mas isso também está envolvido com os chás. Por exemplo, chá preto. Muita gente gosta do chá preto. O chá preto é o nosso chá convencional, né? O nosso mate, mas ele é um mate torrado. Então também pode ter algum elemento mais ácido quando a gente acaba tomando muito chá preto. Então sempre com parcimônia, com equilíbrio, nessa alimentação mais organizada, a gente evita o refluxo aí. Professor, para a gente encerrar rapidinho aqui, a Rita está falando que sempre toma água com gás depois das refeições e que ajuda realmente a rotar, dar aquele alívio. É isso aí. Pergunta de Fernandinha Ribeiro, se colocar o bebê para arrotar, evita o refluxo dele? Claro, isso é uma regra, inclusive, de organização desse sistema. Porque a criança acabou de mamar. Se eu deito ela, vai ter refluxo mesmo. Então, é obrigado, é quase como uma regra básica da mãe. Amamentou de qualquer forma, ou no peito, ou pela mamadeira, tem que colocar aí, ó. Um pezinho ali no colo. E de preferência, dá para o pai fazer isso. Papai, agora você vai fazer a criança arrotar. E ele vai aprender a fazer isso. Eu aprendi a fazer isso com a Laurinha. É verdade, era gostoso. Eu via, ela arrotava gostoso. Pronto, aí eu já deixava. Aí já podia ela deitar. Ou às vezes eu já deitava com ela no meu tórax, né? Era muito gostoso. E eu tinha o canguru. Eu gostava de andar com ela no canguru depois que ela arrotava. E arrotava com fé, viu? Ela amamentou durante 2 anos, né? E a Laura teve assim, tem uma saúde de ferro. E é muito interessante esse período aí. Muito bom. Professor, aquele recadinho pra gente passar as festas, sem aquela sensação de que vai morrer de tanto comer. Boa. Evitar
Porque assim, é inevitável o horário, porque todos nós vamos comer muito no período da noite. Então a gente mudou bastante. O que a gente recomenda é não associar alimentos, como é o caso de alimentos gordurosos com bebida alcoólica. Não é interessante, porque a gaseificação e a acidez vai ser natural. Então, tomar cuidado com essa associação entre comidas gordurosas, alimentos ultraprocessados com álcool ou os refrigerantes em excesso. Isso seria o controle. É difícil. Mas você o povo sabe, já tá me olhando mas aqui. você sabe que assim, o álcool destilado é pior. O álcool destilado, né? Então aquelas bebidas destiladas, elas são feitas para a gente tomar em pouca quantidade. Se você tomar muita quantidade, aquilo que se torna muito ácido, né? Perfeito. Outra coisa, se alimentou, espera um pouco antes de dormir. Como a gente vai comer à noite, pelo menos assim, 1 hora tem que ter um descanso para que essa alimentação possa fazer a digestão e eu consiga dormir com tranquilidade, né? Agora, você sabe que uma boa caminhada no dia seguinte, ajuda? Se hidratar bem, ajuda? Então, assim, se no outro dia é um feriadão, por que não? Eu, vou acordar meio de ressaca, né? Tomo bastante líquido, vou fazer uma caminhada, sabe? Eu vou espairecer, porque aquilo ajuda a descer e ajuda a melhorar o processo digestório. Boa. Mas no mais tentar assim a parcimônia, né? Tentar o controle, mas é um momento de festa e quem puder festar, vai festar, porque é uma alegria, né? Final de ano, vamos celebrar o nascimento de Cristo, vamos celebrar 2024 com um ano que será muito bom para todos nós. Amém. Então é o momento da gente celebrar. Amém. Professor, queremos agradecer muito a sua participação hoje e no ano todo. Muito bem. E celebrando, né, uma data, né, Meg? Sim, o professor postou, né, ontem, né, comemorando 7 anos. 7 anos. De Jornal da Manhã. De Jornal da Manhã. E vamos, 2024, iniciarmos o 8º ano consecutivo. Vamos juntos. É muito Tá com a gente importante. desde o início. E nós agradecemos demais vocês, ouvintes, telespectadores, que vocês é que nos traz, olha, esse retorno, não é? Essa identidade com esse quadro. Sim. E são 7 anos de muita informação. Sim, muita informação. E outra coisa, o nosso público, ele replica a informação. Então a gente sabe que vocês, além de serem grandes ouvintes, vocês transmitem também isso para os seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares. Então continue conosco, porque o ano que vem, o 8º ano consecutivo. Que maravilha. Com prazer, professor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.